Só tomar testosterona vai fazer eu ficar mais grande e seco? Bom, vai ajudar bastante nisso, mas não é a pedra fundamental, porque existem muitas coisas anexadas a simplesmente a utilização de testosterona que devem estar acontecendo. Alguns deles estão relacionados a fatores genéticos e eu vou explicar para vocês o porquê isso, tá? Pouca gente fala, mas a testosterona ela tem dois caminhos que a gente chama. Ela pode ter um caminho genômico ou um caminho não genômico. E o que isso quer dizer? Bom, vamos pelo caminho genômico primeiramente, né? O caminho genômico já nos traz a ideia de que tem algo a ver com o gene, fatores de transcrição, né? Leitura de DNA, e é assim mesmo. O não genômico seria uma resposta mais rápida, mais aguda, que não está relacionado diretamente a precisar ir para o núcleo da célula, fazer a transcrição de alguma coisa, fazer uma leitura de informação. Eles são ações, vias de sinalização que acontecem fora do núcleo da célula. Eu vou colocar aqui na imagem para vocês, que vai ficar bem fácil de entender, tá? Do lado direito, como vocês podem ver, a gente tem os fatores genômicos. Imagine lá no seu testículo, liberou testosterona no sangue. Essa testosterona ela pode se ligar a algumas proteínas que, vamos dizer assim, transportam ela no sangue para que ela fique de forma inativa. E aí, quando há necessidade, ela se desprende e pode fazer a ligação ao receptor específico dela e fazer a sua ação. Tá? A gente tem algumas das mais conhecidas, é o SHBG, que é a globulina de ligação dos hormônios sexuais, e a albumina também, que é uma proteína de ligação da testosterona. O que difere entre elas é a afinidade que a testosterona tem. Tá? Ela pode ter maior afinidade pelo SHBG, fazendo com que ela tenha mais dificuldade de se desligar do SHBG. E se ela não se desliga, ela não se liga ao receptor, não leva a informação e não faz o que ela precisa fazer. Tanto que alguns esteroides anabolizantes têm a capacidade de diminuir a produção de SHBG, alguns anticoncepcionais também, fazendo com que a pessoa tenha mais testosterona livre, facilitando a ligação da testosterona ao seu receptor e ativando tudo que a gente vai falar nesse vídeo, tá bem? Então vamos lá. Fator genômico, sua testosterona se desligou, foi até o receptor androgênico. Do receptor androgênico, ela vai para o núcleo da célula, né? O receptor androgênico vai carregar ela até o núcleo da célula e lá no núcleo ela vai fazer alguns caminhos que são muito importantes para o ganho de massa muscular. Olhem na imagem ali, o primeiro que eu vou trazer para vocês, propriamente dito, é a síntese proteica muscular, né? Mas esse é o contexto geral. O que a gente vê de informação importante vem abaixo disso. A gente também vê a relação de aumento da produção de células satélites, tá? Ou ativação das células satélites mais pronunciadas também. E o que são células satélites? Você deve estar se perguntando. As células satélites são células que ficam na superfície da membrana muscular, só esperando. Se acontecer alguma coisa ali, uma lesão tecidual, porque você treinou e causou microlesão no tecido, elas vão até aquele local e vão reparar aquele tecido doando parte da sua matéria do núcleo. Tá? Lembre-se que no núcleo é onde está toda a informação genética. Então, ele vai ter acesso àquele conteúdo e vai poder daí sim transcrever, ou seja, construir proteína que foi lesionada, fazendo com que você ganhe massa muscular, hipertrofie aquela região, recupere aquele tecido. Tá? Então, olha a importância de você ter uma ativação rápida de células satélites e ter maior quantidade de células satélites. Tá? Tanto que isso é um dos mecanismos hipotéticos do porquê algumas pessoas são mais favoráveis ao ganho de massa muscular, porque elas têm mais células satélites do que outras. Tá? E por que a gente no envelhecer vai perdendo massa muscular? Porque a gente vai perdendo também a capacidade da célula satélite em aumentar o seu volume e também fazer o deslocamento para reparação tecidual. Tá? Depois a gente tem o acréscimo de mionúcleos, que são os locais onde estão as células satélites. Então, quanto mais mionúcleo, quer dizer, mais abundância eu posso ter de células satélites, então favorecendo assim o ganho de massa muscular. Depois a gente tem maior expressão do IGF-1, né? Que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Mas ele não é o cara principal, tá? Ele não é, ele é um coadjuvante. A subunidade dele, que é o fator de crescimento mecânico, é que é o cara. Só que para eu ativar o fator de crescimento mecânico lá no tecido muscular, eu preciso do IGF-1 também em abundância, tá? Lembrando que o IGF-1 também ele é baseado na liberação de GH, tá? Então, quanto mais GH eu tenho, mais produção de IGF-1 lá no tecido muscular eu também vou ter, e aí automaticamente mais fator de crescimento mecânico eu vou ter, tá? Favorecendo então o ganho de massa muscular.
E por último, mas não menos importante, a gente vê também a biogênese ribossomal. Né? Com esse nome complexo você deve estar se perguntando que diabo isso faz. Bom, biogênese vem de nascimento, né? Biologia e gênese do nascimento e ribossomal de ribossomos. Ribossomos nada mais são de que organelas que estão dentro da tua célula e imagine isso como fábricas que estão ali paradas esperando o caminhão chegar com a matéria-prima, o insumo, a informação, que isso seria aí as fitas de transcrição de RNA, ou seja, o seu DNA, alguns pedaços dele levado para dentro do ribossomo e lá ele vai ler e vai dizer, ok, você quer que eu construa actina e miosina, que são as proteínas contráteis muscular. Tá bem, campeão, entendi, vou construir proteína, só me dá os aminoácidos aqui, que são as proteínas que você consumiu, no whey, no frango, nos ovos ou no vegetal, e você lá no ribossomo vai construir então proteína. Então agora você entendeu. Fatores genômicos relacionados à testosterona são muito importantes para a construção de massa muscular, porque estão ligados diretamente a um processo um pouco mais lento, mais trabalhado, mas muito mais concreto diretamente para o ganho de massa muscular. E depois a gente tem os fatores não genômicos, que são ações agudas, rápidas, mas que também trazem uma melhora na performance no treino. Tá? Quando a gente analisa aqui a imagem, vocês vão ver aumento de cálcio intracelular. Tá? Esse aumento de cálcio intracelular ele está relacionado diretamente a uma melhora na contração muscular. Quanto mais cálcio eu libero, mais chance eu tenho de actina e miosina, que são as proteínas contráteis que estão lá no seu sistema muscular, se conectando, né, e fazendo deslocamento, fazendo realmente o movimento. Então, quanto mais cálcio, melhor, mais contração eu tenho. Depois a gente vê a função contrátil melhorada através, claro, pela liberação de cálcio. A gente vê uma sinalização metabólica relacionada à captação de glicose para dentro da célula. Então, lembre-se, glicose, que vem do carboidrato que você consome, do pão, do cereal, seja do que for, você vai conseguir gerar ATP, que é adenosina trifosfato, que é energia propriamente dito. Entenda a glicose como um meio de você gerar energia. Então, se eu tenho maior sensibilidade e maior captação de glicose para dentro da célula, mais energia eu tenho, mais contração eu consigo ter, porque eu preciso dessa energia gerada da glicose, tá? E aqui abre aspas, você pode gerar energia através de carboidratos, glicose, proteína e gordura, tá? Senão os cetogênicos querem me matar porque eu estou falando de glicose e acham que corpos cetônicos não são bons, mas também são fontes que você utiliza para gerar energia. Fecha aspas, voltamos aqui. A gente tem o manuseio de cálcio aprimorado, tá? Ou seja, através da liberação do cálcio e além da abundância, eu tenho uma maior eficiência na utilização dele. Eu tenho também um aumento da excitabilidade neuromuscular. Tá? A célula muscular ela é inervada por motoneurônios, ou seja, neurônios que mandam informação dizendo se contrai, relaxa. Então, a testosterona ela melhora essa performance. Tá? Ela faz com que a informação entre o neurônio e o tecido muscular aconteça de forma mais rápida. E aí você vai entender porque alguns praticantes, principalmente de modalidades de força e potência, powerlift, o pessoal arremesso de peso, essas coisas assim, adoravam usar a testosterona em meio aquoso, que é uma testosterona de liberação muito rápida, porque ela conseguia aumentar a capacidade contrátil deles, favorecendo a capacidade de carregar mais peso, ter mais potência, mais explosão. Tá? Então, a galera adorava usar a testosterona sem um éster adicionado nela, porque assim ela tem uma liberação muito rápida, aguda, porque ele podia tomar a testosterona, daqui 2, 3 horas ele ia treinar, ele já conseguia treinar com mais intensidade. E é por isso que seu coleguinha está botando mais peso do que você agora na academia e você está olhando meio desacreditado, se perguntando se aquilo é só creatina e whey protein. Não. Pode ser que ele esteja realmente tomando testosterona e esteja tirando os benefícios do efeito não genômico na capacidade de performance muscular que a testosterona traz, tá bem? Bom, então revisando todo esse contexto, vocês entenderam que simplesmente tomar testosterona, simplesmente meramente pelo acaso, não é o segredo. Existem fatores que são adicionados pelo seu uso que melhoram desde fatores relacionados à sua genética
a desde fatores que estão relacionados à performance dos tecidos, tá? Então, simplesmente é isso, tá? Agora, lembre-se, isso aqui não é uma apologia, não é para que você vá tomar testosterona, não é para que você saia entupindo rabicozinho porque você vê um vídeo no YouTube falando do que a testosterona faz. Simples assim, busque um profissional, caso haja necessidade, se você é uma pessoa que está com hipogonadismo, que é baixa produção de testosterona, se precisa de repor testosterona, não vá tomar testosterona só porque eu disse que ela aumenta a performance. Eu estou falando dos fatores fisiológicos que ela traz, tá? Não estou dizendo tome. Então, atenção, cuidado, porque eu falei só as coisas boas, tem muita coisa ruim, que a gente pode fazer mais umas 3, 4 aulas só falando de todos os colaterais associados à testosterona, e aí sim você vai refletir ainda mais sobre se vale a pena ou não, tá? No demais, era isso. Curte, compartilha, manda para o seu amigo que precisa dessa informação e a gente se vê no próximo vídeo.